Graças e paz, igreja, boa noite. Todos felizes com Jesus? Amém. É uma alegria muito grande poder, nessa noite, estar trazendo a mensagem. Para aqueles que não sabem, o Ponte agora, a partir de que o Vinição e Laís se definiram, as células vão estar trazendo a mensagem, segundo um tema. E iniciando esse mês de maio, a nossa célula no caminho vai estar iniciando um tema falando sobre a jornada cristã. Nós vamos estar falando sobre como é esse percurso desde a conversão, esse percurso que o cristão trilha durante a sua jornada, e nós vamos estar juntos estudando esse tema. E para hoje, iniciando esse tema muito importante para as nossas vidas, vamos começar falando sobre o plano perfeito. Como que desde a eternidade, Deus projetou cada dia de nossas vidas. Como que se concedeu o projeto da salvação para a nossa vida. Eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 26. Nós vamos ler até o 31. Diz o seguinte, vou ler junto com vocês. Então disse Deus, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rastejam e sobre toda a terra. Pode passar? Além disso, todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, tudo que tem em si fôlego de vida, dou todos os vegetais como alimento. Mais um. E assim foi feito. Deus viu que tudo que havia feito e percebeu que tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o sexto dia. Pode se sentar, meus irmãos, fique à vontade. Logo aqui no início, logo no começo, nós observamos os relatos acerca da criação. A criação do mundo, a criação de todas as coisas. E é muito interessante que desde o começo nós observamos que o Senhor, Ele já revela os seus atributos através da criação. Através das obras da sua mão, Deus já revela os seus atributos. Deus, Ele primeiramente se identifica na Bíblia como um soberano Criador. Através de sua palavra, repita comigo, palavra. Através de sua palavra tudo foi feito. Através da ordenância do Senhor, tudo se fez. E nós observamos, meus amigos, que nessa criação, Deus se manifestou majestoso, soberano, autoexistente, autossuficiente, sábio, e todas as coisas foram criadas a partir da vontade dele. Nós podemos então nessa noite observar algumas características dessas identidades do Senhor. A primeira é a autoexistência ou autossuficiência. As escrituras relatam que a partir de Deus tudo foi feito. E uma coisa que nós às vezes na correria do nosso dia a dia não paramos para observar, mas até o tempo, que muitas das vezes nós dizemos que não temos tempo para orar, não temos tempo para vir à igreja, para ouvir a palavra, mas até o tempo, ele foi criado por Deus. E o tempo sendo criado por Deus, ele subsiste através da vontade dele. É muito interessante que tudo é feito para a manifestação da glória do Senhor. E nós observamos que Deus, em sua autoexistência suficiente, ele decidiu espontaneamente criar todas as coisas. E nesse sentido, ele criou o universo. Na sua soberania, através da sua palavra,
criando todas as coisas, definindo, dando ordem, dando sentido para cada coisa. Nós observamos a natureza, cada coisa em seu devido lugar. Quem está na universidade pode estar estudando alguma área específica da ciência, alguma área específica do conhecimento. E lá, através do conhecimento que nós recebemos, nós vemos a manifestação dessa grandeza de Deus. Deus que se manifesta no pequeno átomo, dando sentido a cada próton, nêutron e elétron que ele existe. O Deus que pensou em cada matéria. O Deus que deu sentido e propósito para cada coisa. É o Deus também que criou o universo, a galáxia, e deu sentido a tudo. Um Deus que pensou em todos os detalhes. E esse Deus, através de sua soberania, decidiu criar o universo. E essa criação foi feita para o louvor de sua glória. Todas as criações, todas as obras das mãos do Senhor são feitas para exaltar esse Deus, para glorificar esse Deus. E como nós lemos no início, o ser humano, ele foi definido para cuidar dessa criação, gerir toda essa criação do jardim. E nós podemos ver que, através da sabedoria do Senhor, Ele criou essa natureza divina que nós podemos contemplar. Não somente isso, nós vemos através da criação a bondade do Senhor. Um Deus que cria todas as coisas e mesmo assim se relaciona com o ser humano. Um ser humano que muitas das vezes tão pequeno, na sua pequenez, acha que consegue fazer tudo do seu jeito. Mas Deus decide se relacionar com os seres humanos. Decide se relacionar com cada um de nós. E nós observamos então esse propósito da criação. A criação foi feita então para essa exaltação da glória de Deus. Deus criou o universo espontaneamente. Ele não precisava que o universo existisse, não precisava que nós existíssemos para que ele tivesse toda a sua glória. Mas através dessas criações, através de cada detalhe, o Deus que manifestou a sua sabedoria, a sua soberania em cada detalhe, nós vemos a honra dessa glória. Nós podemos honrar a glória, a criação desse Deus. Nós observamos isso interessante, o que vai dizer lá em Neemias, no capítulo 9, no versículo de número 6. Se o irmão puder projetar. Neemias 9, no versículo 6. Só tu és o Senhor, fizeste os céus, até os mais altos céus, e todo o seu exército e terra, e tudo que nele existe, os mares e tudo que nele há. Tu preservas a vida, todos eles, os exércitos dos céus, te adoram. Tudo serve para a honra e glória do nosso Deus. Toda a criação, tudo que Ele fez, serve para exaltar a grandiosidade do nosso Deus. E enquanto seres humanos, o Senhor Deus nos colocou no jardim para que pudéssemos guardar toda a obra dessa criação. Como nós vamos ver mais para frente em Gênesis capítulo 2, o Éden foi o plano original de Deus para o ser humano. Neles nós fomos feitos para cultivar e para cuidar da criação do Senhor. Cultivar, no sentido original, vai dizer servir a Deus, servir ao outro com trabalho. E guardar, que quer dizer vigiar, manter, proteger. Este foi o objetivo principal da criação do homem. Desfrutar dessa criação, desfrutar dessa bondade, cuidando, servindo com intimidade com Deus. Onde Deus se manifestava todos os dias ao homem, na viração dos dias. Mas nessa história, diante de toda essa grandiosidade, diante de toda essa maravilha, no capítulo 3 dessa história, nós temos algo que nos separa do Senhor. Após Deus criar todo ser humano, todas as coisas, Ele disse que tudo era bom. Até aqui nós já teríamos uma história de grandiosidade, quando observamos todas as coisas que o Senhor fez. Só que, no jardim, o pecado entrou na história. E quando o pecado entra, ele já inicialmente começa causando a separação.
separação do objetivo para o qual Deus nos criou. Ele separa o homem do propósito de Deus. O jardim e tudo que nele havia representava a bela obra do Senhor para as nossas vidas. Mas com o advento do pecado, nos mostramos um lugar frágil e perigoso, distante do Senhor. Diante dessa situação, podemos pensar, e o que Deus faria com essa criação, com a obra de suas mãos? O que Ele faria, considerando que aparentemente se perdeu essa criação? E podemos pensar, o que o Criador, em sua majestade, em sua soberania, em sua grande graça, poderia fazer? O ser humano, ele era responsável por cuidar do jardim. Porém, pelo pecado, o caos entrou na terra. E hoje o ser humano, ele é responsável pela destruição de tudo aquilo que Deus criou. Como podemos observar, o pecado, ele vai contra os princípios da criação de Deus. O pecado, ele vem para destruir a criação. E nós observamos também que, através do pecado, cria-se a rebelião, cria-se a divisão. Quando o pecado entra, nós vemos que o próprio Deus vem perguntar: onde vocês estavam, Adão? Deus não pergunta a Adão o que ele fez. Pergunta onde ele estava, porque ele já estava longe de Deus. O pecado trouxe separação. E após isso, nós vemos o segundo pecado, o homicídio. O pecado causando a morte. O pecado gerando a morte. Não coincidentemente, nós vamos ver mais à frente que quando Cristo é perguntado quais são os mais importantes mandamentos, justamente ele vai dizer que é honrar a Deus, aquilo que Adão havia errado, e honrar o próximo, assim como tinha acontecido no segundo pecado. Mas nós vamos ver mais para frente esse Deus que pensa em cada detalhe dessa história. Nós vamos mais para frente observar. Então o pecado traz ao mundo desequilíbrio. A morte, a destruição. A partir de então, começamos a ver consequências que não eram para existir na humanidade. E por consequência disso, nós aguardamos o shalom. Aguardamos no sentido que as coisas voltem ao seu devido lugar. Não apenas a paz, mas que tudo volte ao caminho como Deus ordenou. E tudo não estava perdido. Porque Deus interviu na história. E pagou um alto preço. Ele se entregou em nosso lugar. Com preço de sangue. Porque nós sabemos que, como nós lemos, Deus olhou para a criação e viu que tudo estava muito bom. Ele não ia se arrepender das obras das suas mãos. Ele já sabia desde o começo que, mediante as nossas escolhas erradas, quando Adão escolheu o pecado, escolheu ser como Deus, Deus já sabia e já havia preparado o plano de redenção. Desde a eternidade. E interessante que, dentre esse maior impacto da separação do pecado com o ser humano, nós podemos dizer que foi a vergonha que trouxe. Logo após o pecado, a vergonha. Podemos ler lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo de número 8, por favor. Gênesis 3, 8. Quando o homem e sua mulher ouviram um som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pode continuar. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: foi a mulher que deste para este comer e deu o fruto da árvore, e eu comi.
Então nós observamos as consequências do pecado desde o início. O pecado ele traz separação. O pecado traz a vergonha. O pecado traz o medo. O pecado nos tira do caminho do Senhor. Aquele caminho, aquele propósito de cuidar do jardim, de adorar o Senhor, para que Ele recebesse honra e glória. Nós nos desviamos desse caminho. Que é o sentido da palavra pecado, desviar do alvo. Quando Deus coloca duas árvores naquele jardim, nós conseguimos observar claramente a maneira com que Ele disponibilizou para que o homem vivesse. A árvore da vida, dando ao homem a possibilidade de viver continuamente vivendo esse propósito de adoração. Dando ao homem energia, dando ao homem continuidade dentro desse caminho. E colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ordenou: se comer dessa árvore, sairá do caminho, sairá do propósito. E o ser humano, por egoísmo, por querer viver da sua maneira, acaba caindo. E depois disso, meus irmãos, um exemplo que podemos ver na Bíblia de como se encontrava a humanidade após o pecado, seria relatado no livro de Êxodo, no capítulo 14, não precisamos de ler, mas ali enquanto está se livrando os escravos de Faraó, peregrinos, eles saíram da condição de escravos e viraram peregrinos, trilhando o caminho para a libertação. Eles se deparam com o mar, uma dificuldade. E ali Moisés e o povo começam a clamar a Deus. Não viam a solução, achavam que estava tudo perdido. Essa situação nos mostra, é um belo exemplo de como a humanidade estava após o pecado. A humanidade, ela ficou autônoma. Ela ficou, de certa forma, com a vida sem Deus, ela passou a enfrentar os problemas e não vê solução. O povo, quando chegou mediante aquele mar, mesmo estando debaixo da ordenança de Deus que seguisse, eles ficaram com medo. Eles acharam que ali estava tudo perdido. Mas o Senhor interviu na história. Aí a Bíblia vai dizer que Moisés clama ao Senhor e o Senhor sopra um vento do leste que faz abrir-se o mar. Essa é uma bela demonstração de como é a vida do ser humano após o pecado. Somente com a intervenção do Senhor nas nossas dificuldades, na nossa fraqueza, que conseguimos nos libertar, nos livrar. O ser humano, essa natureza adâmica que há em nós, ela nos limita e nós, por nós mesmos, não conseguimos nos livrar. Somente com a ação da graça do Senhor, conseguimos ser livres. Quando o homem peca, ele então passa a ser autônomo, ele não pode se salvar. Porque o pecado torna o homem mergulhado no lamaçal. Dessa maneira, observamos a condição que o ser humano se encontrava após a queda. Nós entendemos que, com o pecado instaurado no coração do homem, é impossível que o homem voltasse para Deus sem que Deus primeiro nos resgatasse. Como tapar o sol com a peneira. Sem a intervenção do Senhor, nós não seríamos capazes. E muitas das vezes nós vemos no nosso dia a dia um evangelho que enaltece um homem como se o homem fosse autossuficiente, que o homem conseguisse algo. Mas é que a realidade, meus irmãos, é que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Dependente da intervenção de Cristo. Sem Ele nada poderíamos fazer. Nem mesmo a vida, como nós começamos falando essa noite. A vida vem dEle. O tempo, o existir vem dEle. Está nele. Somos dependentes de Jesus. Assim como está escrito lá em Romanos 3, 10 do 12, está escrito:
Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A queda do ser humano, ela pode ser entendida literalmente. Nós caímos. Caímos da vontade de Deus. Caímos no lamaçal do pecado. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, estendeu as suas mãos. E assim começa a se manifestar esse plano de redenção, que desde a eternidade já estava traçado para nós. Aí sim chegamos no ponto mais alto da história, que é a redenção através de Cristo, da obra de Cristo. Deus manda seu Filho, Jesus Cristo, que abandona toda a soberania, que abandona todo o poder, para que em nosso lugar pudesse morrer, para redimir o ser humano dos nossos pecados. E gratuitamente nos é oferecido essa salvação. Essa é a boa nova. Essa é a boa notícia. A salvação. Por mais que quando olhamos para o mundo, nós vemos os frutos do pecado, que muitas das vezes nos faz duvidar, onde está Deus? Deus estava aqui nessa obra de redenção. Entregou a Cristo em nosso lugar. Há esperança. Deus nos amou. E é muito interessante que nós observamos nas Escrituras que a salvação entregue gratuitamente ao homem. E através dela nós conseguimos a esperança àqueles que creem. É a esperança para aqueles que creem. Lemos nas Escrituras que em Belém nasceu um Salvador, o Emanuel, prometido, o Messias de Deus, um rei humilde, forte, mão, anunciado por uma estrela. Por meio de muitos profetas, aqueles reis magos poderiam já ter conhecimento, né, das estrelas. Muitas pessoas estudam estrela. Mas aquela estrela que anunciava, olha o simbolismo, uma estrela que anunciava a luz do mundo. A estrela que anunciava o plano da salvação. O resgate chegando à terra. A estrela que nos tirava do lamaçal, da escuridão do pecado. A história culmina na incapacidade do ser humano de se salvar a si mesmo e um Deus gracioso que desejou redimir a sua criação. Deus desejava cumprir suas promessas. Jesus apareceu na história para esmagar definitivamente a serpente, aquela que enganou o homem. As promessas de Deus sempre tiveram cumprimento imediato. Nós podemos observar durante o reinado de Davi, que foi um homem temente ao Senhor, que tudo aquilo que participava no seu reinado se cumpria, porque Davi era um homem temente, fiel à palavra do Senhor, seguia. Porém, nós vemos que, ao longo da história, teria um que viria, maior que Davi, que iniciaria sua obra, mas que ela ainda não se terminaria. E olha que interessante que vai dizer lá em Mateus, no capítulo 1, 21. Ela dará à luz a um filho, e você dará-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele e de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está conosco. Através de Cristo, Ele restaura essa comunhão que existia no jardim. Deus restaurando esse plano da salvação. Esse plano gracioso desde o início. E gracioso no sentido de graça, meus irmãos. A graça que nos alcança. E através de Cristo, nós temos essa oportunidade de nos achegarmos diante do Senhor.
O ser humano, então, em suas angústias, ferido pelo pecado, nada podendo fazer por si, estava impossibilitado de se salvar. A única opção, então, era que o Criador intervisse. E foi o que ele fez. Antes da fundação do mundo, ele mandou fez aquele que nos redimisse. Na criação do mundo ele estava. Para sermos adotados por meio da graça concedida no Pai. Deus invadiu a história como homem. O verbo que agora se torna carne em Jesus. Vem à terra e faz o enredo da salvação. Nós vemos que, através de Jesus, nós podemos, enfim, ter a vida. A vida perdida lá no começo, ela é reestabelecida em Cristo, na cruz. Mas nós sabemos que, através de Cristo, e somente dele, todo o peso do pecado, toda a condenação, tudo aquilo que nos afastava, aquilo que trazia o medo, foi levado através da cruz, através do sangue de Jesus. E Deus novamente nos faz esse convite. Aceite esse caminho. Aceite essa mensagem de salvação. Assim como no jardim, Deus possibilitou que o homem escolhesse entre a vida ou escolhesse viver de sua própria maneira. O Senhor nos dá a opção. Escolha a vida. Escolha o Evangelho de Cristo, que é o caminho da redenção. Só através dele, só através de Cristo, que é o pastor de nossas almas. Só através de Cristo, nós conseguimos alcançar a salvação. A história chega no momento em que o Evangelho restaura o relacionamento. E o que o homem pode ter com Deus, novamente, aquilo que foi perdido. O que encontramos a partir da morte de Cristo é um novo começo. É uma nova história. Uma nova identidade para cada um de nós. Jesus expiou os nossos pecados, expressando o perdão ao ser pregado naquela cruz. Paulo, alguns anos mais tarde, ele fala sobre esse ato lá em Romanos, dizendo o seguinte, Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, Paulo começa dizendo agora, referindo a um ato que aconteceu, resultando para tal ação. O ato de redenção por meio da cruz, foi ele quem fez mediante a graça e recebemos os seus benefícios. E é muito interessante, meus irmãos, que somente através de Cristo nós devemos olhar para Cristo. Porque como nós vimos esse mundo caído, muitas das vezes faz com que nós, enquanto cristãos, nos assustemos ou achamos que o Senhor não está vendo. Mas como eu disse, Emanuel, Deus conosco, Ele mandou Cristo. Cristo foi a maior expressão de amor que Deus poderia nos dar. Cristo é a expressão de amor. Cristo é a manifestação dessa obra para a nossa vida. Como que nós estamos mediante a isso no nosso dia a dia? Não podemos deixar que o tempo, criação do próprio Deus, seja um empecilho, seja o que nos afasta dele. Não podemos deixar que os nossos desejos, assim como lá no jardim, nos afaste do Senhor. Não podemos achar viver com os olhos naturais e acreditar que Deus nos criou apenas para entrar na universidade e ser um bom profissional. Amém, isso também faz parte, a honra ao Senhor. Mas
esse plano que Deus fez para nós. Esse plano de honrar o nome dEle, de louvá-lo, de exaltação ao nome dEle. Esse plano de salvação para nós, de redenção. Esse plano de caminhada com Cristo. Não podemos nos distanciar dEle. Temos que estar diariamente alinhados com esse plano da salvação. Firmados com a palavra. A palavra é luz para o nosso caminho. Caminhada nesse mundo que nós vivemos, muitas das vezes parece obscura, mas através da palavra encontramos Cristo, que é a luz desde sua chegada, através daquela estrela, como nós lemos. O Deus dos detalhes, que se manifestou durante a história, em cada detalhe. Um Deus que vem para redimir o ser humano, conhecendo as fraquezas, se despindo de sua glória, de sua majestade. Mas é majestade que é justo a primeira apresentada a nós em sua criação. Ele se fez homem em nosso lugar. Tomou as nossas dores, o seu pecado. Aquelas chicotadas não eram para ele, eram para nós. O castigo do pecado era para cada um de nós. Mas ele se entregou em nosso lugar. E como que eu estou diante dessa mensagem? Como que o meu coração está mediante a isso? Como que está a minha mente mediante isso? A anunciação do Evangelho. Quando eu enfrento uma dificuldade, será que eu me deixo abalar pelo aquilo que os meus olhos conseguem ver? Será que apenas eu sigo pelos olhos naturais? Eu me esqueço daquilo pelo qual o Senhor me criou? Esqueço que sou criação da obra de um Deus glorioso, poderoso. Esqueço que a minha vida é feita para a honra e glória desse Deus. Não podemos, meus irmãos. Temos que estar dia após dia alinhados com o propósito de Deus. Entendendo aquilo que Ele designou para nós. Nós devemos pregar, como eu costumo dizer na célula, todo dia o Evangelho ao nosso coração. Porque o coração é enganoso. Às vezes as nossas emoções não nos deixam vir à igreja, orar. Elas querem nos afastar de Deus. Mas nós não devemos ser guiados pelas nossas emoções. O Evangelho tem que estar na nossa mente. Nós devemos ter entendimento, nós devemos ser guiados através desse entendimento, desse conhecimento, da obra de Cristo. Nós devemos entender a razão pela qual existimos. Nós vemos muitos filósofos buscando um motivo pela existência da vida, a complexidade que existe na vida. Mas somente em Cristo, em Deus, nós entendemos isso. Somente quando olhamos para a mensagem do Evangelho, essa obra magnífica, entendemos o porquê estamos aqui. Para honrar esse Deus. Honrar esse Deus grandioso. Honrar esse Deus. Esse Deus que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E como nós estamos mediante isso? Ao conhecimento desse Evangelho. Será que eu não tenho negado, ou eu tenho feito outras escolhas mediante isso? Assim como Adão? Será que mediante a obra do Evangelho, quando estou frente ao pecado, será que a minha escolha não tem sido as minhas vontades? Será que eu não tenho escolhido o prazer da carne? Será que eu não tenho escolhido aquilo que essa natureza adâmica, essa natureza que está em nós, mas somente ligados no Espírito Santo conseguimos vencer? Será que, estando distante de Deus, não é isso que eu tenho feito? Essa deve ser a nossa reflexão. Porque a grandiosidade desse Deus, manifestada desde o início, ela vai se completando através da obra de sua redenção. Nós, seres humanos, tão pequenos,
pequenos mesmo. Às vezes achamos que conseguimos resolver tudo sozinhos. Trilhamos caminhos segundo os nossos entendimentos, os nossos conhecimentos. Nós acabamos por deixar toda essa grandiosidade e seguimos segundo o nosso entendimento. Isso mostra distanciamento desse Deus. Mas que o nosso coração nunca se esqueça dessa grande revelação. Essa grande esperança. Aquilo que nos move. Aquilo que nos deu fôlego de vida essa manhã. O motivo pelo qual nós vivemos e existimos. Que a presença do Senhor, que o Espírito Santo possa ter liberdade em nossos corações. Para levar esse evangelho a outras pessoas. Que nós possamos estar cada vez mais alinhados com Cristo. Juntos deles. Junto da vontade deles. Que a nossa vida sirva para manifestar essa glória. Dia após dia. E que nós possamos viver integralmente para adorar esse Deus. Assim como o propósito inicial de Deus. Que nós possamos voltar as nossas atenções ao Senhor. Não deixar as pequenas coisas nos afastar. Os pequenos detalhes. Muitas das vezes, alguma coisa que algum irmão vai fazer na igreja, o ser humano é falho. O ser humano erra. Mas nós não podemos deixar que isso, ou que qualquer coisa pequena, seja um motivo para que nós nos afastemos do propósito do Senhor. Um Deus tão grande, não podemos botar pequenos obstáculos no nosso dia a dia. Que os nossos corações estejam queimando por conhecimento desse Deus. Que os nossos olhos estejam sensíveis para ver cada detalhe da sua criação. A obra das suas mãos, a grandiosidade. Olhar mesmo, meus irmãos, para o céu e ver a grandiosidade. Ou para as coisas pequenas e ver como tudo tem propósito. Como tudo tem direcionamento. Nada foi por um acaso. Nada foi por um acaso. Esse Deus que desde a eternidade definiu cada dia nosso. Esse Deus que cuidou, que guardou e que manifestou a sua bondade a cada um de nós. Nós precisamos durante a nossa caminhada cristã, e é isso que nós falaremos durante esse mês, estar alinhado com isso, com esse pensamento. De que maneira que eu posso honrar a Deus? De que maneira a minha vida pode adorar esse Deus? De que maneira eu posso servir a esse Deus? De que maneira eu posso louvar esse Deus? Não só com minhas palavras. Não só com aquilo que eu digo. Nós vemos os salmos, eu separei alguns salmos, mas não vou ler por quanto tempo. Mas com as minhas atitudes. Com a minha energia. Com o conhecimento que muitas das vezes eu acho que é meu. Muitas das vezes eu acho que eu adquiri estudando. Mas foi o Senhor que concedeu. O Deus soberano que pensou em cada detalhe. Isso é magnífico, meus irmãos. O Deus do detalhe. Esse Deus soberano. De que maneira que eu posso adorá-lo? No meu serviço? Na faculdade? Na rua? De que maneira que eu posso exaltar, engrandecer o nome desse Deus? Essa deve ser o nosso pensamento enquanto cristãos. Enquanto entendemos essa obra redentora da graça de Cristo, aceitamos isso para nós. Essa deve ser o nosso objetivo. Esse é o nosso alvo. Seguir trilhando os caminhos do Senhor, assim como Jesus fez aqui na terra. Seguiu, perseverante nos caminhos do Senhor. Perseverando. Se afastando de tudo aquilo que aparentava ser mal, pecado.
não fugir do pecado, mas da aparência do pecado. É muito mais do que isso. Aquilo que parece mal, aquilo que parece desviar do caminho do Senhor. Assim como Cristo, que é o nosso pastor, fez. Devemos ser imagem e semelhança. Assim como desde o início nós lemos. Deus nos criou imagem e semelhança. Hoje, como servidores, filhos de Cristo, servos, devemos ser imagem e semelhança de como Cristo foi aqui na terra. Nossa vida, diariamente, no altar. Ofertada ao Senhor, a nossa vida, o nosso coração. As obras de nossas mãos. Os nossos recursos, o nosso tempo, que não é nosso. Tudo ao Senhor. Tudo. Sem reservas. E através disso, nós conseguiremos assim trilhar o caminho segundo os planos e projetos do Senhor. É muito interessante quando lá em Mateus, Cristo é perguntado quais seriam os mandamentos principais. Cristo vai justamente restaurando essa obra. O projeto inicial do jardim. O projeto inicial da criação. O projeto de adoração a Deus. O projeto onde o ser humano, a vida do ser humano, estava voltada para adoração e louvor do nome do Senhor. Que nós possamos estar alinhados com os planos de Cristo. Todos os dias. Todos os dias. Nós vivemos numa época em que temos muitas informações. Nós vivemos em épocas que surgem vários evangelhos, várias falsas mensagens, vários falsos caminhos. Vivemos em épocas em que aquilo que é errado parece ser aquilo que é certo, porque várias pessoas estão seguindo. Daí está a importância, meus irmãos, de estarmos enraizados na palavra. A importância da nossa intimidade diária com Cristo. A importância de entender quais são os planos do Senhor para a nossa vida. Para que as propostas desse mundo não venham nos enganar. Somente estando em Cristo, somente entendendo a obra de Cristo, que conseguimos isso. Porque é através de Cristo que a salvação veio a nós. Então que a nossa vida, dia após dia, ela possa servir mesmo, com adoração a Deus. Que o nosso coração seja como um altar de adoração. Que a nossa mente, ela possa pensar nas coisas do alto. Que as nossas bocas possam proferir somente aquilo que o Senhor quer que nós falamos. O Evangelho, as boas novas. Para aqueles que estão lá no lamaçal desse mundo, possam encontrar essa luz. Possam encontrar o caminho. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Eu já encaminhando para o final. Cristo morreu em nosso lugar. E não nos deixou órfãos. Ele nos deu o Consolador, que é o Espírito Santo. Que na nossa jornada, aqui nessa terra, nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo para direcionar nos passos de Deus. Que através do Espírito Santo, nós possamos entender e cada vez mais ter essa sede de buscar, essa vontade de estar com Deus, essa vontade de entender, de observar cada detalhe, esse Deus dos detalhes.
Nós sabemos, meus irmãos, que o Espírito Santo habita em cada crente, ajudando nas suas fraquezas, ajudando naquilo que talvez seja a maior dificuldade, aquilo que talvez você diga ou dissesse, eu não sou capaz, aquilo que é como o mar que estava diante daquele povo, que mesmo andando mediante ordenança do Senhor, se viu sem saída. Mas nós não estamos só. Cristo veio e o Espírito Santo está conosco. Que haja liberdade nos nossos corações. Que o Espírito Santo Ele encontre em nossas mentes e corações liberdade para direcionar, para que essa renovação que vem de dentro para fora, através dessa obra do Espírito Santo, nós somos regenerados. E aquela natureza de pecado que nós herdamos já não tem mais poder sobre nós, porque o próprio Espírito de Deus guia os nossos passos. Gostaria de fazer uma oração nesse momento. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, te rendemos graça, Pai. Te rendemos graça porque entendemos que o Senhor é grandioso, poderoso, soberano. Que o Senhor se manifestou desde a criação com sua forte mão, através de sua palavra, tudo se fez, Pai. Todas as coisas se fizeram. Ah, Espírito Santo, nós agradecemos, Senhor, porque essa noite o Senhor revelou aos nossos corações, Pai, as obras das suas mãos que revelam a sua grandiosidade, Espírito Santo. O Senhor nos mostrou o quanto o Senhor nos amou, desfez de toda a sua glória e se entregou em nosso lugar, naquela cruz, com preço de sangue, derramou até a última gota em nosso lugar. Nós te damos graças, Espírito Santo, porque entendemos que o Senhor é digno de receber todo o louvor e adoração. O Senhor é digno de receber toda a honra, Pai. Não é sobre nós, não é sobre nós, Pai. É sobre o Senhor, é sobre Cristo, Pai. E que a nossa vida seja para te servir, que os nossos dias sejam para te servir, que os nossos corações, que tudo que fizermos, Senhor, seja para honrar o teu nome. Te agradecemos, Jesus, porque entendemos, Senhor, a obra de Cristo na cruz. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Nós te oramos, Pai, no nome de Jesus.